28 horas. Vou começar com aquela pontualidade, não é nem britânica, é finlandesa. Boa noite para todo mundo. Eu estou muito, assim, feliz de estar aqui hoje. Na verdade, assim, é uma página que está virando na minha vida. E é o início da realização de um grande projeto, de um grande sonho. Claro que eu estou assim, um pouco nervosinha, porque assim, é um momento muito importante para mim, mas daqui a pouco estou relaxando. Então, gente, olha, sejam muito, muito bem-vindos aqui. Eu vou falar sobre diferentes tópicos. Em primeiro lugar, eu vou contar um pouquinho como é que eu vim parar aqui, né, essa história de teatro, neurociência, performance, e como que eu elaborei esse treinamento neuroemocional para performers. Bom, tudo começou, na verdade, olha como o mundo é muito doido. Tudo começou num curso de pós-graduação em odontologia na Salpêtrière, que é um hospital ligado à universidade lá na França, e eu estava tentando validar meu diploma de dentista na França para trabalhar lá. Para resumir assim rapidamente, porque eu tenho muita coisa para falar. Então, assim, porque muita gente pergunta, né, como que isso tudo surgiu, é um assunto novo. Então, eu estava num curso de fisiologia e anatomia da região oral, né, era um curso, uma pós-graduação em odontologia, e aí um dia, numa aula de neuro, o professor, ele começou a contar sobre um caso de um neurologista famoso, que é o Antônio Damasio, que hoje é uma grande inspiração para mim, no meu trabalho. E aí eu fiquei curiosa, eu comecei a pesquisar. E aí eu comprei o livro dele, e nessa época eu estava inscrita no primeiro ano de tese, que era uma tese sobre o poder transformador do teatro, mas era mais focado na psicologia, porque era a minha primeira formação. Então, nessa de comprar o livro do Damasio e começar a ler, minha cabeça abriu, minha mente explodiu, e foi aí que eu comecei realmente a fazer o link entre a neurociência, principalmente a neurociência das emoções, e o teatro. A partir daí que eu comecei a fazer minha tese, terminei minha tese, voltei para o Brasil, e comecei, então, a dar aula de teatro aqui no Brasil. E aí foi quando eu comecei realmente assim, a aplicar todo esse conhecimento no meu curso de teatro, utilizando também uma tecnologia de biofeedback, que por acaso está aqui, que bom que está aqui perto, que eu vou mostrar para vocês, que é uma pulseirinha que tem vários sensores, olha. E eu comecei, então, a aferir alguns dados, captar dados fisiológicos dos meus alunos, e era muito divertido, porque a gente via a mudança conforme as respostas emocionais iam surgindo, a gente via as mudanças fisiológicas ali em tempo real, através de um aplicativo. E isso tudo foi me fazendo consolidar esse treinamento, que eu vou entrar em detalhes mais adiante. E também, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que o trabalho que eu estava fazendo, ele tinha uma característica de provocar certas transformações que iam além da questão do teatro, da questão da arte, da questão estética. E eu comecei a ver meus alunos assim se transformando mesmo. Aí eu comecei a perceber que, poxa, tudo aquilo estava gerando o quê? Eu fui fazendo os links, né, com a neurociência.
é um gatilho de neuroplasticidade, essa técnica. É um gatilho de neuroplasticidade, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, que gera o quê? Novas conexões. Então, é um trabalho mesmo de desfazer conexões antigas, e isso é o equivalente ao nosso comportamento, às nossas associações, aos nossos condicionamentos. Para quê? Para criar espaço na nossa rede neural para novas conexões. E é aí que as coisas acontecem, que as transformações são possíveis. Então, assim, eu, na verdade, assim, eu levei 10 anos, no mínimo, sem contar com as graduações que eu fiz, né, mas de pesquisa nessa área mesmo, do teatro, da neurociência, foram 10 anos de muito estudo, de muito sacrifício, né, de muita... enfim, de muita disciplina mesmo, de foco, e como era um campo novo, eu tive que superar diversas barreiras, era difícil, enfim, aos pouquinhos a gente foi conquistando espaço, né? E hoje eu acho assim que eu estou conseguindo divulgar bastante esse trabalho aqui no Brasil, mas que ainda é um pouco assim mal entendido, ou gera um certo estranhamento, porque é novidade, tudo que é novo gera um estranhamento mesmo, isso é absolutamente normal, mas eu acho que a gente está no caminho da evolução aí dessa disciplina, desse campo de pesquisa interdisciplinar, unindo as artes performáticas em geral e a neurociência. Então, assim, o treinamento neuroemocional para performance surgiu de um curso de odontologia, olha como a vida é. E eu fiz todo esse percurso, isso foi em 2010, então estamos em 2020, são exatamente 10 anos que eu estou aí nessa trajetória, estudando muito, pesquisando muito, sempre aplicando isso no meu trabalho, verificando, testando e vendo o que funciona, o que não funciona. Então, durante esse tempo todo, o que eu acabei fazendo? Eu comecei a estipular e verificar as bases, o que tinha, comecei a pensar o que tinha ali na base do trabalho do performer, que não necessariamente é só o ator, mas o performer, eu tenho falado sobre isso, é toda pessoa que quer comunicar alguma coisa, que tem algo para comunicar, mas que também deseja impactar o seu espectador, impactar a sua audiência. Ele não se interessa só na comunicação verbal, ele quer ter esse feedback, quer estabelecer essa relação, né? Então, eu comecei realmente a pensar sobre quais são os conceitos, quais são os fundamentos teórico-práticos que justificariam esse treinamento. E aí, eu falei, né, que eu criei alguns passos, né, um passo a passo para chegar a essa performance, a esse desenvolvimento do poder de presença. E eu botei aqui hoje para falar para vocês 4 passos que estão distribuídos nos módulos da formação. Então, gente, eu vou falar aqui de 4 passos que formam realmente a base do trabalho performático, e pouco importando qual é a sua categoria profissional. Isso serve para atores, isso serve para professores, isso serve para dançarinos, para cantores, influenciadores, né? A turma do marketing digital. A gente vê cada vez mais aí o povo vendendo através de vídeos. Isso é uma grande questão. Vamos falar desses 4 passos fundamentais para a gente chegar finalmente a produção dessa competência emocional, a superação de medos e, finalmente, a construção dessa presença, que é o que vai permitir a ligação do performer com o seu receptor, vamos chamar de receptor, porque pode ser o aluno, pode ser a plateia de uma palestra, ou a plateia, ou o espectador de um teatro, enfim. Então, assim, o primeiro passo
é o fundamento teórico, neurocientífico, que explica muitos dos fenômenos da performance. Então, assim, a gente está falando aqui, então, da neurociência mesmo aplicada à performance. É muito importante para superar o medo, para elaborar uma partitura cênica, para executar essa partitura cênica, para trabalhar sobre as emoções, para aprender a gatilhar essas emoções, a gente precisa de uma coisa que é ter consciência, conhecimento dos fenômenos, dessa dinâmica neurobiológica, motora, fisiológica que acontece no nosso corpo. Porque o que acontece? O performer, qual é o instrumento de trabalho dele? Né? É o corpo. É o corpo concebido em sua totalidade. Cognição, motricidade, comportamento, expressão, emoção, fala. Então, assim, a gente tem que trabalhar esse todo e entender quais são os mecanismos baseados em ciência, né? Era isso que eu queria pescar, o que a neurociência tem para falar para a gente, que justifica, que explica isso tudo e como pode ajudar a gente a superar esses medos e atingir nossos objetivos como um performer. Então, assim, esses fundamentos, eles dizem respeito, primeiro de tudo, à neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de transformar o nosso mapa cerebral, né? As nossas conexões nervosas. A gente é capaz de desfazer conexões neurais, criar espaço para conectar novas categorias de neurônios, criar novas sinapses. E é nessa criação de novas sinapses que a gente modifica nosso comportamento, que a gente modifica nossos padrões de pensamento. E isso tudo é importantíssimo, saber que isso não é achismo, isso é ciência. E a gente sabe como fazer isso. A gente, que digo, né, a ciência está aí para quem quiser pesquisar neuroplasticidade, que isso é algo possível e é algo que funciona tanto para o bem como para o mal. Os vícios, né, comportamentos muito condicionados, medos, traumas, isso tudo é um fenômeno neuroplástico. Por exemplo, também emagrecer, né? Deixar de comer coisas que a gente gosta. Por que é difícil? Porque as nossas conexões lá de produção de dopamina, que é o hormônio do prazer, são muito fortes. E o nosso cérebro fica pedindo, eu quero dopamina, e aí qual é a estratégia para conseguir dopamina? Fazer você pensar em pizza, por exemplo, ou chocolate. Então, assim, a gente tem que entender esses mecanismos para a gente poder operar sobre eles. Então, uma vez que a gente tem consciência de como funciona o nosso corpo, de como nossas conexões elas podem ser desfeitas para criar um espaço para serem refeitas de acordo com aquilo que a gente está objetivando para o nosso trabalho, isso é muito importante. Então, a neuroplasticidade é um dos conceitos fundamentais do meu trabalho. Foi o que sempre me inspirou, porque eu trabalhei, né, a minha tese, por exemplo, desde sempre eu trabalho com essa questão da transformação através da prática teatral. E a transformação, ela nada mais é do que a criação de novas conexões neurais. O Joseph Ledoux, que é um neurocientista, eu acho que ele é inglês, mas mora nos Estados Unidos. Ele, num livro dele, ele tem uma frase muito polêmica que diz: você é as suas sinapses. Então, assim, é isso. Se você modificar essas sinapses, você se transforma. Então, assim, a neuroplasticidade, ela está aí para também colocar em xeque a noção de talento. Não tem essa, não tenho jeito, não consigo, não fui feita para isso. Queria tanto ser atriz, queria tanto poder falar em público, ser palestrante, não consigo. Não, não é por aí.
O que acontece é que existem maiores e menores dificuldades, maiores e menores bloqueios, mas erradicar bloqueios é possível, sim. Sempre respeitando os mecanismos, né, que estão, que conduzem os processos neuroplásticos, né? E além da gente saber o que é a neuroplasticidade, a gente tem também que conhecer a neurociência das emoções. O treinamento que eu proponho é um treinamento neuroemocional para performers. E por que eu dei esse nome? Vou abrir um parêntese aqui. Porque a emoção vem do latim da palavra emovere. Esse e separadinho, ele quer dizer para fora. Movere é movimento. Então, assim, etimologicamente falando, a emoção é um movimento para fora. Nada mais conectado com a questão da performance do que isso. E, além disso, é claro que as emoções, elas formam ali o pilar de sustentação do nosso comportamento, da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. E isso tudo também anatomicamente, porque o nosso sistema cerebral que regula as emoções, ele está conectado com todos os outros sistemas, sistema motor, sistema cognitivo, sistema perceptivo, enfim. Então, assim, a emoção, ela é o pilar da nossa existência, né? A gente vive com as nossas emoções. Se não fossem as emoções, e é também algo que eu desconstruo na minha formação, é de que as emoções de valência negativa, como medo ou a raiva, enfim, não são tão negativas assim, não são vilões, porque toda emoção, e eu estou falando das emoções básicas, tá? São aquelas inatas, universais, elas têm uma função adaptativa, elas têm uma função de proteger a gente, de manter a nossa integridade psicofísica. Então, assim, é preciso entender por que você está sentindo uma determinada emoção e saber que aquilo ali é para sua proteção. Claro que esse distanciamento, por si só, já vai te permitir lidar de uma outra forma com as emoções. Mas se a gente não entender o que é uma emoção, como é o circuito neuronal da emoção, como são quais são os componentes das emoções, eu falo muito sobre isso, né? Os componentes que são cognição, a expressão, o componente fisiológico, o componente comportamental, que quando a gente trabalha uma emoção, a gente tem que trabalhar todos esses componentes. E é isso que eu faço no meu treinamento. Bom, e além da emoção, da neuroplasticidade, das emoções, temos também que entender como funcionam os processos da memória. Porque se você vai comunicar alguma coisa, você tem que saber o que você está comunicando. Seja uma coreografia, seja uma comunicação simplesmente pelo corpo, seja pelo corpo e pela fala. A gente tende muito a valorizar hoje em dia, a nossa tradição cartesiana, né, tão dualista, tende a valorizar muito o discurso verbal, o comportamento verbal. E às vezes a gente fica mais preocupado no que transmitir do que como transmitir. Eu até postei no Facebook, acho que foi ontem ou hoje, uma figurinha bonitinha que fala que a gente aprende mais não com quem sabe mais, mas com quem se conecta melhor com a gente. Então, é um pouco isso. A gente tem que aprender a usar nosso corpo também. Então, assim, a memória, ela tem que estar conectando o seu corpo também. A memória, saber o que você vai falar, mas como falar também. Isso tem a ver com a memória. E a memória também tem a ver com a questão do automatismo, que é o calcanhar de Aquiles do ator, né? Essa coisa de automatizar, ficar robotizado, condicionado. Ai, aquele ator, ele está totalmente mecanizado. Por que isso acontece? Então, isso é algo também que eu fui estudar para entender
esse funcionamento do automatismo, por que a gente automatiza nosso comportamento, nossos pensamentos, nossa fala, para poder justamente desconstruir isso, trabalhar, operar em cima disso. Então, é muito importante saber também todo esse mecanismo do aprendizado por repetição que gera um automatismo. Então, o que fazer com esse automatismo, que é algo inevitável? Então, assim, precisa a gente entender também o sistema da memória e da atenção. E, além disso, tem também um outro conceito em neurociência que é muito útil, dois, aliás. Um é o cérebro mágico, eu falo muito sobre isso, e que está ligado à nossa capacidade de produzir prazer psíquico. E prazer psíquico, entenda-se, produção de substâncias químicas, neurotransmissores, hormônios que produzem sensação de bem-estar. E isso está ligado à nossa capacidade imaginativa. Tá? Então, assim, a gente tem que conhecer também esses mecanismos do o cérebro, o circuito do prazer, né? É o sistema de recompensa cerebral, para a gente também poder usar isso a nosso favor e transformar tudo que pode causar medo em prazer. Então, não dá para a gente, por isso que, assim, na formação, a questão do medo, ela está no último módulo, porque apesar da pessoa querer superar aquilo, tem que passar por esses passos conceituais de entendimento da questão. Para isso, quando chegar lá na frente, ó, moleza, já sabemos como funciona, já sabemos como fazer. Certo? Por último, conceito que eu vou trabalhar é a questão do neurônio espelho, que está ligado com a questão do reconhecimento das emoções. Então, é importante para a nossa comunicação emocional. Então, assim, o primeiro passo, resumindo, é a gente entender o porquê de cada ação, de cada exercício, de cada atividade que está sendo proposto pela formação, entenderam? Então, assim, tem que ter essa base conceitual para a gente poder evoluir juntos, tá? Então, esse é o primeiro passo, é a gente conhecer os nossos mecanismos que fundamentam a nossa atuação como performer. O segundo passo, já que eu falei um pouco disso aqui, já que é o treinamento emocional, a gente tem que entender as emoções. Então, assim, na formação, eu dou um espaço maior para a questão das emoções, porque é uma questão muito complexa, tem muita coisa para falar, muito exercício para fazer. Então, assim, é um segundo passo que é aprofundar, dentro do estudo das emoções, aprofundar todos aqueles conceitos já trabalhados anteriormente. Então, esse é o segundo passo, é conhecer as emoções, para em seguida entrar no terceiro passo, transferir todo esse conhecimento aí sim para o seu corpo. E aí é a hora de você trabalhar as emoções sob o ponto de vista fisiológico, expressivo, comportamental e cognitivo, porque todos esses componentes têm que estar presentes quando a gente trabalha uma emoção. Se não tiver presente, a parada não acontece. E aí, principalmente, a questão da cognição. Porque se você está imerso naquela situação e você, de repente, você desliga a sua conexão daquilo que você está vivendo no momento, que você está sentindo no momento, acabou. Acabou. É aquela hora que o ator se pergunta, o que eu tenho que fazer agora mesmo? Qual é a fala? Qual é a deixa do cara? E fica só esperando a deixa. E aí ele desconectou. E quando ele desconecta, o público sente. De uma forma muito, assim, muito imediata mesmo, mas sem um entendimento muito, assim, muito consciente, porque, assim, é o corpo dele que sente, na verdade, não é a cognição.
Então, é muito importante que todos esses componentes estejam integrados e, para isso, é preciso de um treinamento, sim. Tem gente que tem mais dificuldade? Tem gente que tem menos? Tem. Então, assim, o trabalho tem que ser, tem que ter um tom mais individualizado, porque senão a gente está botando tudo na mesma panelinha e aplicando regras, né? E o ser humano não é assim, porque cada um tem a sua biografia, cada um tem a sua experiência de vida. E essas experiências de vida é que são geradoras do teu mapa cerebral, da tua estrutura neuronal. E então você chega de um determinado modo, você vai identificar ali os pontos mais complexos para poder trabalhar isso. Tem gente, por exemplo, que o foco está totalmente na respiração. Tem pessoas que só respiram aqui, ó. E essa respiração ela é extremamente ansiogênica. Na verdade, ela gera ansiedade e é a expressão da ansiedade ao mesmo tempo. E aí, quando você vai transferindo essa respiração para a respiração, né, para a região inferior, uma respiração abdominal, as coisas vão se resolvendo aos poucos, vão se modificando, mas tudo muito consciente, porque você modificar um padrão respiratório é você modificar a sua rede neural também. Todas as experiências, elas são ali geradoras de neuroplasticidade. Então, umas mais, outras menos, tem alguns fatores que são facilitadores da neuroplasticidade, isso aí é uma coisa também que eu falo muito disso, porque eu quero colocar a pessoa naquele estado máximo de aprendizagem. Então, e o estado máximo de aprendizagem é você gerar neuroplasticidade. É por isso que eu trabalho com técnicas contemplativas, meditação, com foco na respiração, porque o desenvolvimento da atenção, ele é fundamental para gerar processos neuroplásticos. Esses 3 primeiros passos são fundamentais para a gente chegar nos finalmente, né? Na apresentação de uma performance, clicar ali o REC para você gravar o seu vídeo, você se apresentar, fazer a sua palestra, dar a sua aula, se apresentar, fazer uma gravação de um filme, passar num teste de elenco, ou defender a sua tese, encarar a banca, isso tudo são situações performáticas, né? Então, assim, para chegar até aí, e também como elaborar essa performance, trabalhando todos esses componentes das emoções e, além disso, a questão do gesto, da respiração, enfim, da fala, da voz, isso tudo é trabalhado, tá? Aí eu uso os exercícios psicofísicos clássicos, né, do treinamento teatral, da preparação do ator, que a gente usa também, a gente também faz isso nesse treinamento. Ok? A respiração, gente, é o centro de tudo, né? A respiração, inclusive, isso é um dos aspectos do treinamento emocional que a gente tem em algumas emoções básicas, uma assinatura fisiológica ligada à respiração. Isso é, você vai aprender a respirar de um certo modo para gatilhar, mas aí também junto com a expressão, junto com o comportamento, junto com aqueles 4 componentes, entendeu? Para você gatilhar aquela emoção. E você gatilha e funciona, é muito legal. E era muito legal quando a gente percebia isso aqui nesse reloginho, né? Era muito divertido, porque a gente falava, caraca, o negócio funciona, muito bom. Essa é basicamente a estrutura, assim, da formação que eu proponho. E, além disso, assim, é muito importante ter um espaço de assim, um certo auxílio. Eu estou criando uma área de membros para as pessoas poderem trocar experiência, tirar dúvidas, enfim, fazer comentários, também para postar material novo, postar artigos, enfim. Os vídeos, eu vou explicar aqui como é que vai ser, deixa eu só abrir aqui na página.
os módulos vocês vão ter acesso a ele, aí vocês vão identificar. Então, vou falar um pouco da modalidade do cronograma, tá? Essa primeira turma do treinamento neuroemocional vai ser uma turma feita ao vivo, com 7 encontros online. São 6 módulos, na verdade, mas são 7 encontros. Por quê? Sempre tem aquela parte, né, que as pessoas vão se apresentar e vão falar de onde vieram e tal. Eu quero conhecer as pessoas, justamente assim para eu poder dar mais atenção e fazer uma abordagem mais individualizada. Então, eu vou tirar um dia que não vai ser falado nada, eu vou apresentar o curso e tal, mas vai ser um dia, o primeiro encontro vai ser para a gente se conhecer, falar enfim, do que veio procurar, do que deseja, quais os sonhos, enfim, as dificuldades e o que mais quiser falar. E aí, a partir do dia, esse primeiro encontro vai começar no dia 27 de junho, gente. E uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar é que essa formação, eu não vou fazer sozinha, eu convidei um outro professor para dar um dos módulos, que é o terceiro módulo, sobre comportamento verbal e não verbal, é o Davi Leucas, ele é uma das maiores referências no Brasil em análise comportamental, um grande especialista das microexpressões faciais das emoções. Então, eu fiz questão, assim, de convidar o Davi para contribuir para uma formação ainda mais completa. Então, assim, começar no dia 27, e depois vão ser encontros, a partir do dia 4 de julho, começa o primeiro módulo, tá? Esses encontros vão ser todos aos sábados, das 9 às 13 horas, são 4 horas de aula realizada pela plataforma Zoom, sempre aos sábados, porque assim, é o dia que todo mundo pode, não tem jeito, de manhã, de noite, de sábado não funciona, com 2 intervalinhos aí de 10 minutos. E eu estava falando da área de membros, mas também estou criando um grupo no Telegram para ter esse acesso rápido, perguntas rápidas, que é uma troca mais rápida do que uma plataforma, enfim, no computador mesmo, né? Que é a plataforma de curso, onde eu vou, quando eu estiver gravando as aulas, depois elas vão ficar disponibilizadas nessa área de membros, e vão ter artigos, eu já estou colocando artigos lá, estou colocando outros materiais, e vai ter um módulo, que é o módulo de preparação psicofísica, que ele vai ser gravado, ele vai estar na plataforma, com todos os exercícios psicofísicos, com vídeos explicativos, com uma apostila, vai estar tudo lá, porque é importante a pessoa ter esse material para começar o seu próprio treinamento. Então, assim, e aí qualquer dúvida, é só chegar e perguntar. E eu também, além disso, estou propondo um encontro, uma mentoria coletiva, pela plataforma, pelo Zoom, né? Uma mentoria coletiva para bate-papo mesmo, tentar traçar estratégias de ação a partir de casos individuais, que poderão ser enviados antes. Eu penso fazer isso todo no final de cada mês. O acesso ao curso vai ter 12 meses. Então, eu vou fazer a mentoria uma vez por mês durante um ano, para poder acompanhar, auxiliar, orientar a evolução de cada um, porque isso é necessário, tá? É necessário porque cada um tem as suas questões, tem o seu lado individual, tem a sua biografia, sua experiência. Então, assim, pode ser que seja muito útil essa mentoria para tratar de dificuldades mais específicas, para todo mundo evoluir junto e poder trocar também as experiências, né? Então, assim, é isso. Basicamente, são 7 encontros online, sendo uma apresentação, um dos módulos
vai ser disponibilizado o módulo 4, e os outros 6 módulos a gente vai fazer ao vivo e online. Vamos falar da questão do investimento, né? Todo mundo espera isso, né? Quando ela vai falar? Quanto que vai custar essa coisa toda? Sim, tem um investimento que não é só financeiro. O investimento, ele é, sim, financeiro, mas é um investimento também humano, emocional, orgânico, de se colocar em disponibilidade para o aprendizado. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta alguém ter um gasto, um investimento financeiro para uma coisa que ela não vai investir, porque o que eu quero é resultado, eu quero ver o resultado. Então, assim, tem que ter o investimento, esse comprometimento com a formação, com o treinamento, para ter os resultados. É igual academia, é igual correr maratona, né? Eu dei um exemplo aí sobre isso no e-mail. Correr maratona é simples, mas não é fácil. Correr maratona é simples, vamos botar um short interno e vamos embora. Mas é fácil? Não. Você tem que fazer aquecimento, você tem que cuidar da alimentação, você tem que fazer, você tem que treinar, você tem que criar resistência, você tem que fortalecer sua musculatura cardíaca, a sua capacidade respiratória, enfim. Isso tudo faz parte de um treinamento para você correr uma maratona. Então, assim, o treinamento neuroemocional para você chegar em 30 segundos, começar a respirar e já gatilhar uma emoção ali que você quer gatilhar, isso não é. É que nem maratona, tem que treinar. Então, assim, o que eu quero dizer? Não existe milagre. Existe uma técnica que funciona, que foi testada, e que a cada elemento novo que eu vou introduzindo, eu vou testando isso, mas que depende dos processos neuroplásticos, e a neuroplasticidade é algo que se dá pela repetição. Então, não tem jeito. Para você criar novas conexões, é fazer exercício, e vai chegar uma hora que para dar um exemplo, assim, você começa a respirar, a respiração da raiva, por exemplo, que é uma coisa mais, com uma amplitude maior, que você faz. É claro que você não vai chegar em cena e fazer, né? Mas no seu treinamento, você vai começar assim, para o seu corpo entender do que se trata. Chega uma hora que o seu cérebro, ele entende em questões de poucos segundos a informação que você está mandando para ele. Então, já foi. O teu cérebro vai chegar uma hora que vai mandar informação para todo o seu corpo, e aí, numa reação em alça, vai facilitar a expressão, o comportamento, a cognição, e você vai ter a consciência de que também tem que usar esses recursos para reforçar a fisiologia. Pensamento, o texto interno do ator, por exemplo, é fundamental. Está conectado com aquilo que ele está fazendo. A postura, dependendo da postura que você adota, poucas pessoas sabem, ela gera produção de hormônios. Uma pesquisa, até o livro aqui, ó, vou mostrar para vocês. Amy Cuddy, O Poder da Presença. Isso aqui é um biju, esse é um tesouro. Tem uma pesquisa aqui feita por essa psicóloga, que ela descobriu que a postura da Mulher Maravilha, né, aquela coisa de, né, pernas abertas, mão na cintura, fazer assim, né? E que essa postura, se você ficar uns 5 minutinhos nela, você produz testosterona e reduz cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. A testosterona, ela te dá um apoio para você se meter numa situação de risco, te dá coragem.
saca? Então, assim, a postura, se a gente conhece isso tudo, se a gente tem noção do que a gente está fazendo no nosso corpo e o que está acontecendo lá no nosso cérebro, é simplesmente fantástico. E a gente não usa isso. Isso não é ensinado em escola de atores. A gente, na escola de atores, a gente aprende memória afetiva, a gente aprende ação física. E trabalhar com ação física é deixar as emoções ao acaso. Mas por que você vai deixar as emoções ao acaso? Ah, se acontecer, aconteceu. Se você pode potencializar a sua presença cênica. Porque a emoção, ela é ali a, a base condutora da presença cênica, que dá energia, né, a gasolina para a sua presença cênica. Então, a gente tendo conhecimento de todos esses assuntos, a gente avança. Agora, eu estava falando do investimento. Não tem jeito, tem que fazer as posturas, tem que fazer a respiração, tem que ligar isso com texto, com pensamento, com comportamento, com a expressão, tem que aprender a movimentar a sobrancelha, a boca, enfim, os olhos, abrir ou fechar, tem que entender as expressões das emoções, tem que saber disso tudo para a gente poder fazer performances altamente impactantes, chegar já falando, sem abrir a boca. Sabe aquele ator que fala, tem mó bifão, que fala pra caramba e ninguém presta atenção nele, e aí às vezes tem um carinha, um ator fazendo um papel secundário ou terciário, mas ele tá tão inteiro no que ele tá fazendo que as pessoas ficam focando nele. Isso acontece. Essa é a tal da presença. Você está presente. Para você estar presente, você tem que trabalhar isso tudo. Né? Então, assim, eu não quero que alguém venha fazer o treinamento e não treine, porque eu quero ver essas mudanças, eu quero resultado. Não tem nada que me dê mais satisfação profissional, pessoal, do que quando eu recebo uma mensagem, quando eu escuto, poxa, funcionou, estou tão feliz, consegui superar. Isso para mim não tem preço. Isso realmente. Agora, em relação ao investimento financeiro, assim, eu tive que fazer um quebra-cabeça danado, porque é muito complicado, assim, principalmente na situação que a gente está vivendo hoje, fazer uma equação entre a minha valorização, porque a gente tem que se valorizar, né? O valor daquilo de tudo que eu estudei, que eu pesquisei, são 10 anos de pesquisa que eu estou dando aqui em 1 mês e meio. Então, assim, aquilo que eu levei 10 anos para aprender, aplicar e executar no meu próprio trabalho como professora, como atriz, eu levei 10 anos para entender isso. E eu estou sistematizando, sintetizando isso numa formação de 1 mês e meio, 2 meses. Então, assim, é tempo, né? É tempo, é muito investimento meu também, né? Enfim. Então, assim, é a tal da equação de ter que se valorizar e ter que lidar com a situação que a gente está vivendo hoje, que não está fácil para ninguém. Então, gente, vamos lá, porque são 8h53 e é o seguinte, eu resolvi, então, já que é o primeiro lançamento, vou falar o preço base, mas esse preço base que é o que vai custar a partir do segundo lançamento, tá? O preço base do curso é R$ 1.425, que pode ser parcelado ali até 12 vezes, mas esse é o preço base. Eu fiz uma promoção de lançamento, porque estamos começando, quase mesmo um presente, tirando 30% desse valor base, que deu R$ 997. Mas, sempre podemos parcelar em 12 vezes. 997, mas, em cima desse valor, estou fazendo o valor de quarentena, que vai ficar no ar durante 24 horas. É aquela coisa.
24 horas com 50% em cima do valor de 997, dá 498. Agora eu estou sem a minha página aqui, mas já digo agora para vocês. Em termos, o valor de quarentena, 485 à vista, ou então 12 de 48,57 é menos que uma pizza, né? A pizza está mais cara que isso. Então, gente, é isso, assim, mas além disso, vamos lá. Essa promoção de quarentena vai ficar no ar em 24 horas, até meia-noite, até 11h59 do dia 12, essa promoção de quarentena de 495, eu falei, né? 485, peraí, deixa eu dar o número C, 485 vai ficar disponível por 24 horas, depois vai passar para o preço de lançamento, que é 997, sempre dividido, isso se for à vista, dividido em até 12 vezes tem o valor lá da plataforma. Mas, além disso, eu resolvi fazer um presentinho a mais. Eu vou oferecer uma mentoria gratuita, 1 hora de mentoria gratuita para os 5 primeiros que se inscreverem. Eu vou oferecer 1 hora de mentoria que podem ser utilizadas durante esses 12 meses, podendo ser 1 hora inteira, ou 2 encontros de meia hora, para questões mais pessoais, enfim, ou quer avaliar um teste, sei lá, passar num concurso, avaliar uma performance, ou discutir questões mais básicas, enfim, mais pessoais mesmo. Então, gente, Natal chegou em junho. É quase isso, né? É quase isso. Eu vou aqui, a partir assim que eu terminar o webinário, eu vou colocar, vou abrir as vendas lá da plataforma. É isso, gente, está funcionando. Faltam 3 minutos para terminar. Eu não estou com pressa, não, mas eu estou aqui para responder alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida, gente. Fiquem à vontade, pode falar comigo. Eu sou muito acessível, tá? Qualquer dúvida, me cata aí na rede social, todo mundo sabe onde me encontrar, isso não é o menor problema. Mas eu acabei de abrir o carrinho, tá aberto, e é isso. Fale um pouquinho sobre o pensamento mágico. Conceição, ela tá aí, Conceição? Tá aí ainda? Deixa eu ver se meu livrinho tá aqui. Tá aqui. Tomara que ela esteja aí. É o seguinte, o cérebro mágico é um conceito que vem desse livrinho aqui. Ela tá aí? Bom, mas também tá gravando, né? Qualquer coisa depois ela vê. E tem também o vídeo só sobre o cérebro mágico. Tem uma live que eu fiz só sobre isso. Então, vem desse livrinho aqui, é o Cérebro, que em francês é um neurocientista francês, que se chama Roland Jouvin, ele é contemporâneo, trabalha na Salpêtrière, e ele que criou esse conceito, o Le Cerveau Magicien, o cérebro mágico, da realidade ao prazer psíquico. O que é isso? Ele diz que é uma imagem muito bonita, ele fala que o cérebro mágico é nosso primeiro terapeuta, porque como ele tem essa capacidade de produzir prazer psíquico, o que é isso? Bom, eu tenho que voltar um pouquinho, porque o cérebro mágico, ele surgiu com o ser humano, com a criação do neocórtex, né? E aí, em evolução, tudo surge a partir do que já tem. Então, a gente tinha lá um cérebro mais primitivo, o cérebro das emoções, e por cima, a gente tem esse neocórtex, que só a gente tem, né? E esse neocórtex, ele faz uso de toda essa estrutura aqui, que é uma estrutura mais primitiva, ligada às emoções. Tem aqui o tronco cerebral, que ele é relacionado mais às questões vitais, né? As funções vitais, e aqui o cérebro emocional, e o neocórtex vem aqui.
Então, assim, essa área aqui das emoções que é responsável pela produção de dopamina, do hormônio do prazer, que é um sistema de recompensa, que é exatamente esse sistema que é ativado quando você está de dieta e quer e vê alguém comendo pizza. Aí você fica assim, putz. Aí você já começa assim, mas só um pouquinho. O teu cérebro começa a arrumar estratégias para você conseguir aquele prazer. Mas o prazer, ele pode vir dessa questão de comer uma pizza ou simplesmente de você antecipar, de você imaginar, você já está ativando esse sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa é isso aqui, é o cérebro emocional, tá? Que produz a dopamina, que jorra lá no teu cérebro, e essa dopamina que vai te dar essa sensação de prazer, que quando você consome, você aí já vai entrar num outro processo mais de satisfação, de relaxamento. Então, a dopamina, ela gera essa tensão, que é você quer o prazer. É igual você vai, sei lá, teu primeiro encontro amoroso, está apaixonado e finalmente você vai sair com aquela pessoa e você vai se preparar para sair, você está com aquele sorrisinho bobo no rosto, sabe? Você já está imaginando esse encontro. E quando você imagina esse encontro, teu dopamina jogando em você. Então, por que isso é importante, esse cérebro mágico? Isso está muito ligado à imaginação. Por quê? Tem um outro neurocientista chamado, francês também, Marc Janerod, ele fez uma pesquisa, acho que foi em 81, ela já é até bem antiga, que ele descobriu que quando você imagina que está fazendo alguma coisa, as suas áreas do cérebro responsáveis por aquela ação, por exemplo, tocar piano. Você imaginar que você está tocando piano, ativa as mesmas áreas cerebrais motores de como se você estivesse realmente fazendo. Olha que louco! A imaginação é muito poderosa. E esse recurso é que eu utilizo para enfrentar o medo, para substituir o circuito do medo pelo circuito do prazer. Essa é a parada. Para você transformar aquilo que te dá medo em algo que vai fazer você produzir dopamina. Então, é uma estratégia de produção de dopamina, de acionamento desse cérebro mágico. Esse é o trabalho sobre o medo que eu faço. Entenderam? Esqueci de falar uma coisa muito, muito importante da garantia. É o seguinte, como o curso só vai começar dia 27, dia 27 é o primeiro encontro. 1º de julho, na primeira semana de julho, depois do primeiro módulo, não do primeiro encontro. Se você de todo se arrepender, falar isso não é para mim, a gente devolve o tutu, o investimento, tá certo? Eu quero mudanças, eu quero ver resultado, é isso que me faz feliz, é isso que faz meu coração cantar, sabe? Então, assim, eu me comprometo, assim, dar o máximo de mim para que cada um possa alcançar o máximo de si nessa jornada. Vou deixar aqui meu muito obrigado. Desculpas pelo problema técnico, fiquei chateada, fiz a página toda bonitinha, mas enfim, olha, o que vale é o contato aqui, né? A gente tentar fazer essa relação. A tecnologia, ela está aí entre a gente, mas a gente pode viver nesse sentido, assim, sem as parafernálias super bonitinhas e tal, desde que eu consiga transmitir o conteúdo, tá, com vocês e dividir isso, que isso chegue de algum modo até vocês, para mim isso é o mais importante. Tá bom, gente? Então tá, gente, olha, se cuidem, e é isso. E o que precisar, pode me contactar, que a gente conversa, tá bom? É isso, então. Vou agilizar aí o outro lado, mandar os links para vocês. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo grande e até a próxima.